Vamos lá. Aí agora nós vamos falar e vamos lá para Apocalipse capítulo 19. As bodas do Cordeiro. Quando nós refletimos sobre casamento, podemos observar vários propósitos pela qual o Senhor estabeleceu. Então, destacaremos dois. Deus estava constituindo a família como um grande projeto para a sua obra e Deus estava unificando os dois em um. Essa referência está em Gênesis 2:24. No final dos tempos, agora entrando nesse período de grande tribulação, após o tribunal de Cristo, porque vai vir primeiro, lá no céu, Deus celebrará uma união como no início. Vai haver um outro grande casamento, grande em amor, fidelidade, alegria, significado, glória, louvor, reverência, mistério e santidade. Esse matrimônio chama-se as bodas do Cordeiro. Então, assim, diante das bodas do Cordeiro, tem as passagens bíblicas aqui, Apocalipse 19, 2 Coríntios e Efésios capítulo 5, onde a própria Bíblia compara muito a igreja com a noiva. E mostrando as características de como essa noiva ela precisa ser, obviamente dizendo a igreja. Só que aí, como nós lemos aqui Apocalipse capítulo 19, abrimos aqui, nós vamos meditar a partir do versículo 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Então aqui está mostrando, entre outras passagens, que as bodas do Cordeiro vai ser um casamento memorial que vai ficar marcado para a história e vai ser apenas o início de uma eternidade. Aí, como a apostila aqui ela fala sobre as características do casamento judaico, e aqui nós vamos falar só algumas coisas, depois vocês pegam as referências aqui. O casamento judaico, como que se funcionava? O noivo, ele chegava juntamente com seu pai e declarava que ele estava interessado em determinada mulher. E geralmente essa mulher era virgem e ela iria se preparar para o seu noivo. E quando o noivo ele olhava e se interessava, então era pago um dote. O pai, então, ele assinava um documento mostrando que eles iriam se comprometer para o casamento. E diz muito a palavra que não tem essa questão do namoro. O que é namoro para a gente hoje, que é a fase do conhecimento, na época era o noivado. E como que era esse noivado? Justamente eles estarem se preparando para o grande dia do seu encontro. E como que isso acontecia? Vai dizer aqui que o casamento era uma ocasião de grande júbilo familiar. Os nubentes, né, que eles se preparavam ali para câmeras nupciais, eles usavam trajes especiais do dia. Aí vai dizer que a noiva usava um fino vestido, em geral adornado com joias e ouros, e outros ornamentos, e um véu que era removido no aposento nupcial. E o noivo, por sua vez, geralmente trajava roupas finas e um diadema, mostrando a sua honra. E era esse processo. O noivo então falava para a noiva: eu vou preparar um lugar, aguarde que eu vou voltar. E o noivo então ia preparar a câmara nupcial,
né, que seria ali o lugar onde eles iriam ter ali seu primeiro filho, eles iriam passar a lua de mel. E já a noiva, ela se vestia com um véu, e todas as pessoas que olhavam para aquela noiva via que ela já estava compromissada. E o próprio pai falava, essa noiva, ela já tem dono, ela já está compromissada. Porque quando havia algo que fugia do ritual lá dos judeus, algo que manchava a imagem, né, dos judeus, isso causava escândalo. É claro que isso não é diferente no dia de hoje, quando se ocorre prostituição. E o que acontecia? Quando havia algum relacionamento sexual, onde o noivo descobria que aquela mulher ela não era virgem, porque qual era o sinal de que ela era virgem? Que o lençol ele iria denunciar devido à mancha do sangue. E quando isso não acontecia, se chegava até o responsável, o pai, aquele que assinou todo o documento, e falava, olha, eu fui enganado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que quando acontecia diferente, isso era mostrado justamente para poder comprovar que nos dias de hoje Jesus ele nos comprou com o seu sangue. Então o sangue ele era um sinal que nós fomos comprados por ele. Então quando uma moça virgem ela tinha ali seus sangramentos, claro, antes da relação, mostrava que de fato ela estava preparada, estava compromissada. Então assim, eles mostravam como uma forma de comprovar, não, isso que está sendo feito, foi comprovado. Ela é virgem. E levando para o lado espiritual é o que eu acabei de falar. O Senhor Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por todos nós, e foi um preço de sangue. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer que havia uma cédula que era contrária à humanidade, a todos nós. E essa cédula ela foi rasgada. Ou seja, tudo aquilo que estava registrado como a humanidade é culpada, tem uma sentença contra a humanidade. Então Jesus ele veio e rasgou, mostrando que aquela sentença ela já foi paga. E como que foi paga? Aí 1 Pedro no capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo vai dizer que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vós resgatastes das vossas vã maneira de viver e que por tradição recebeste do vosso Pai, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então foi esse preço que foi pago em resgate à humanidade. E era essa comprovação que se mostrava. Olha, o lençol ele está manchado de sangue, então ela é virgem, então ela está preparada para o noivo. E o noivo então avisava, olha, eu vou preparar lugar. Quando nós lemos João no capítulo 14, versículo 3, Jesus, como está ali consolando seus discípulos, ele vai dizer que eu vou para o Pai e vou preparar lugar, para que onde eu esteja, eu voltarei para vocês, para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. Então Aleluia. Jesus ele prometeu isso aos seus discípulos, que iria preparar lugar, porque na casa do Pai há muita morada. Uma outra questão profética também, que era comum quando se aproximava o dia da festa, das bodas, o noivo, quando iria se achegar, os convidados então anunciavam, lá vem o noivo, para a noiva poder se preparar. E a noiva, ela costumava ter as suas lamparinas com azeite, justamente que se porventura acontecesse de um noivo tardar em chegar, já está escurecendo, o noivo ainda não chegou, então elas já estavam preparadas com as suas lamparinas. E isso nós refletimos exatamente em Mateus no capítulo 25, do 1 ao 13, que fala
da parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam preparadas. E exatamente foi isso que aconteceu. Se houve um anúncio, lá veio o noivo. Só que quando o noivo veio, teve 5 que não estavam preparadas. Porque elas até saíram com azeite, mas não saíram com reserva. Sim. E o seu azeite se acabou. E aí as que estavam preparadas falou, olha, vocês vão e compram para vocês, porque se nós dermos para vocês, em outras palavras, nós vamos ficar também sem. Então nós precisamos estar preparados. E assim elas foram, mas quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo e elas foram para entrar na câmara nupcial e não puderam entrar. Aí o que acontece? Nesse casamento judaico, era assim que acontecia. É claro que de acordo com as condições de cada um, a festa ela se durava muitos dias, mas era costume se durar 7 dias. E como que se culminava então o casamento, já que ocorria as bodas do Cordeiro? Uma coisa que eu queria falar que eu já havia me esquecendo, aí eu estou me lembrando agora para não me esquecer, é que hoje uma pessoa quando ela vai se casar, geralmente um homem, pode até acontecer com uma mulher, de querer fazer uma surpresa. Mas ainda que faça uma surpresa, puxa, uma aliança, isso aqui, faz uma surpresa, mas eles vão marcar uma data para poder casar. Ó, eu fiz uma surpresa, todos ficaram felizes, mas vamos agendar lá na nossa igreja, vamos marcar a data do casamento. Então houve uma data. Por que que Jesus ele não marcou uma data nesse casamento? Bom, gente, fala. Por quê? Porque, né, ele já que está comparando uma coisa com a outra. Porque ele quer ver se a noiva vai ter o compromisso de ficar que pronta. Ficar firme, ficar pronta para pegar de cima dele. Meu filho lindo! É isso aí, né? Isso daí é muito importante. A gente não tem que saber da data que o noivo vai voltar, a gente tem que estar preparado. Vai ser no abrir e piscar de olhos. E nós lemos aqui o versículo 7, aí nós vamos falar daqui a pouco. A noiva já se aprontou, né? A noiva já está pronta para as bodas do Cordeiro. Então isso quer dizer o quê? Que o que aconteceu? O noivo e a noiva que estavam prometidos um para o outro, hoje o que acontece? Hoje no casamento, as pessoas se casam primeiramente no papel, né, no civil, e tem pessoas que optam ficar só no civil, não no religioso. Mas depois que casa no religioso, independente se casa no religioso ou no civil, decide, né, opcionalmente de cada um, fazer uma determinada festa. Antigamente era diferente. O casamento se dava exatamente no ato sexual, porque o noivo e a noiva eles entravam na câmara nupcial, que eu tenho dificuldade de falar, na câmara nupcial, né, onde estava preparado, e ali eles tinham a sua relação, e quando eles saíam, era na relação que eles falavam para todos, nós já estamos casados. Aí eles iriam, então, participar das bodas, do casamento. E aí vocês já conhecem a história, né, dessa festa, nessa característica do casamento judaico. Então era isso o processo. Só que depois que... Hoje nós não somos esposa, hoje nós somos a igreja, nós somos a noiva. Quando nós fomos subir no arrebatamento, nós subimos no arrebatamento, aleluia! De Jesus, aí sim, nós vamos nos casar com o Senhor Jesus. Por enquanto nós somos só a noiva que estamos se preparando. Nós somos a noiva que está procurando santidade, está procurando... E olha só o que a palavra de Deus vai dizer, né? Aqui o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, antes disso, a noiva que subiu ao arrebatamento e se casou, onde que foi esse casamento? Justamente no tribunal de Cristo. No primeiro encontro, se encontrou com o Senhor, já houve ali o casamento. E no casamento tem presentes. E nesse tribunal de Cristo,
vai haver até julgamento, mas esse julgamento não é para condenação. Esse tribunal de Cristo, onde todos vão prestar conta perante ao Senhor, diz lá também, não só Coríntios capítulo 5, versículo 10, mas Romanos 14, 12, que de sorte que cada um de nós prestaremos contas de si mesmo ao Senhor, mas está mostrando que esse tribunal vai ser para entrega de galardões, então cada um vai ser recompensado segundo as suas obras. Tem uma frase que, à medida que eu estava estudando os outros assuntos, Deus ele me fez refletir sobre isso. Aí eu olhei assim, realmente se encaixa, tem a ver essa frase. Eu iria citar mais lá para frente, que a gente fala sobre o julgamento das nações, né, dos ímpios, mas aí só para poder compartilhar com vocês, é que os justos, eles vão ser recompensados segundo as suas obras. E os ímpios, eles vão ser condenados segundo as suas obras. Então olha só a diferença. Ambos vão ser julgados, mas um vai ser recompensado de acordo com aquilo que fez. E outros vão ser condenados de acordo com aquilo que fez. É até interessante. Dá para ir pro Face. Eu não tenho Face. A falar acerca do casamento é engraçado. É quando a gente lê Apocalipse que diz lá: eis que cedo venho, ou venho sem demora. Aí está falando de um casamento, né? Uhum. Mas nós contamos dias, meses, anos, e a pessoa acaba de nascer. Né? Às vezes a gente fica imaginando, no dia do casamento vai casar com 10, com 15, com 20 anos, não sabemos a data. Mas Jesus está escrito lá: eis que cedo vem. Isso. E a gente aguardando o casamento. Porém, tu acabou de nascer hoje ou se converter hoje, não importa. Já está no dia do casamento. Isso, Já está no dia do casamento. Porque ele não marcou um dia, mas o dia é hoje. É hoje porque ele está dizendo que vem cedo. Isso. Então não tem que ficar preparado cedo. Até porque se nós formos julgar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, nós só vivemos até 100. Não vamos conseguir viver hoje 1000. Então tu já nasceu, já tem que estar pronto para o casamento. Amém. Verdade. Aí o versículo 8 do capítulo 19. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. É porque nós não teríamos tempo, que eu ia trazer um estudo aqui, Apocalipse, em 7 versículos, mostrando como que a esposa tem que se preparar, a noiva tem que se preparar, baseado nos 7 versículos que Jesus ele fala que vem cedo, vem sem demora, né? As 7 vezes que ele a mostra. Inclusive, só para eu poder estrear aqui o piloto, só como questão de estudo mesmo, para vocês poderem né, tá anotando e tá aprendendo, né? O livro de Apocalipse ele traz muito sobre 7, e tem as 7 bem-aventuranças. Então, o primeiro, tudo está aqui, ó, Apocalipse. Então, esses 7 versículos que eu vou mostrar a vocês, é que está escrito bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado 7 vezes. Aí está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, aí capítulo 16, versículo 15. Eu pulei um aqui. Deixa eu apagar aqui.
eles já estão se regozijando, se alegrando. Aí vai dizer, tem até outras informações que nós iríamos falar aqui anteriormente, mas a gente deixa com uma outra oportunidade. Aí vai dizer, olha só como eram as suas vestes. Linho fino, puro, resplandecente. Aí vai dar até o significado do linho fino, no versículo 8. O linho fino representa a justiça dos santos. Então hoje é de suma importância nós praticarmos a justiça. A justiça vai nos levar a nós sermos misericordiosos. Aí você quer aprender um pouco mais sobre a justiça? Aí é só observar as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, se eu não me engano. Aí Jesus vai falar lá, né, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos. É muito importante isso. Amém. E aí, linho fino então mostra a justiça. É tão importante a justiça que, como prioridade, Jesus falou em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É tão importante a justiça que até o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado e da justiça. Amém. Aí vai dizer que a noiva também está vestida com um vestido puro. Então puro está dizendo porque não está misturado. Não tem nada que a contamine. E resplandecente. Resplandecer é exatamente refletir a glória, refletir algo. Então imagina que isso seja um espelho. Então se você olhar para o espelho, você vai refletir a sua imagem. Então é isso que a palavra de Deus nos fala, de nós resplandecermos a glória de Deus. Ou seja, as pessoas têm que olhar em nós e ver a presença de Deus. As pessoas têm que olhar em nós e ver a diferença. Então isso é resplandecer. É a gente transmitir para a pessoa aquilo que está vindo em nós. Então nós estamos servindo como espelho para aqueles que estão olhando para nós. Mas não só como espelho, a palavra de Deus fala que nós somos sal e somos, luz. Não fala que a gente não estou lembrado, fala que é espelho, só fala que a gente tem que resplandecer, a glória de Deus. Mas enfim, sendo sal, sendo luz, a gente está resplandecendo. Amém. E Isaías 60, 61 fala um pouco sobre isso, Aí vai dizer, e resplandeceu. Aí o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Dá para ver que horas são? 9 horas, então? 9 horas. Então dá tempo de terminar aqui rapidamente. Porque eu queria falar aqui nesse versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ceias das bodas do Cordeiro. Então, somos poucos aqui. Era bom ter vindo mais pessoas, mas depois eles vão ter oportunidade de ouvir, assistir no vídeo, entre outras pessoas. Algo muito importante que eu gostaria de dizer é que existe duas ceias distintas que nós podemos dizer assim: a ceia da terra e a ceia do céu. Hoje nós até participamos de uma ceia terrena que foi o que Jesus determinou para a sua igreja, que é para poder fazer memória da sua morte e ressurreição. E Paulo vai até dizer que nós precisamos ceiar até que ele venha. Então, enquanto Jesus não voltar, nós estamos ceando no sentido de comunhão, de confraternização e procurando refletir os verdadeiros significados da ceia. Porque Paulo vai dizer que muitos não estão discernindo o corpo de Cristo, estão se fazendo culpados da morte do Senhor Jesus. Por quê? Porque não estão abraçando o verdadeiro significado, estão fazendo pouco caso.
estão agindo de qualquer maneira, não está santificando a sua vida, está ceando de qualquer maneira. E aí, numa profundidade, nós vamos observar que tem pessoas que se faz culpado do corpo do Senhor Jesus e não discerne o corpo de Jesus sem ser em dia de Santa Ceia, porque a sua vida não está mostrando que não está havendo santificação, não está havendo reflexão da morte, da ressurreição, dos verdadeiros significados, das palavras de salvação. E as pessoas elas estão fazendo pouco caso, elas não estão se preparando. E Jesus ele deixou bem claro nos seus evangelhos que ele desejou muito estar com seus discípulos naquele momento de ceia, mas que ali seria só um momento, porque ele iria para o Pai e eles iriam participar de uma nova ceia no reino de Deus. Então há uma ceia que está reservada para todos aqueles que obtiverem a sua salvação. Então olha só que importante, hoje nós ceiamos com o Senhor aqui na terra, mas vai chegar um dia que nós vamos ter o privilégio de cear com o Senhor, aleluia, lá no céu. E essa é as bodas do Cordeiro, essa é, né, a festa do casamento. E aí, como a festa dos judeus durava 7 dias, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, dependendo das condições, mas as bodas do Cordeiro ela não vai durar 7 dias. 7 dias é apenas o pontapé inicial em relação aos 7 anos de tribulação, que nós estamos com Cristo lá no céu. Mas as bodas do Cordeiro, a festa, o casamento, o regozijo, a ceia com o Senhor vai durar por toda a eternidade. E isso vai ser muito maravilhoso. Aleluia. E vai durar por toda a eternidade. Então vale a pena se santificar, vale a pena entregar a vida para Cristo, porque isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que Jesus, como Apocalipse 3:20, está precisando bater na porta. E Jesus está se identificando, porque para alguém ouvir a sua voz, porque ele está batendo na porta, ele não está só batendo. Ele se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque ele se identificou. Ele não só bateu, mas ele se identificou, mostrando que é o Senhor. Aleluia. E ele tem se identificado através dos homens e das mulheres que têm anunciado a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus ele tem usado a sua palavra, só que muitas pessoas estão endurecendo o seu coração, quer seja ímpio, quer seja até mesmo crente, que não quer se posicionar, não quer levar uma vida santa, uma vida de renúncia. Eu quero ser crente, mas um crente de oba-oba. Eu quero ser um crente, mas eu quero fazer a minha vontade. A pessoa ela não quer buscar uma experiência com Deus, renunciar, pagar o preço. Sabe? As pessoas ela quer contar vantagem. Então tem muitas coisas que nós poderíamos falar. Então Jesus ele falou, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. E olha o que ele falou, e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ele tem esse desejo o tempo todo de fazer com que as pessoas venham a ter esse desejo arraigado em si de querer ceiar com o Senhor, de querer participar, né, dessa grande festa. Olha só o que iniciou o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória. Então é alegria, é regozijo. Não vai haver mais tristeza. Mas em contrapartida, tem pessoas que preferem se prostituir. Quando nós ceiamos, nós temos o cálice, porque o maior pagamento, além do corpo de Jesus que sofreu, foi moído por todos nós, o cálice representa o sangue de Jesus, que foi o preço pago por todos nós. Então por isso que a Bíblia dá até ênfase em relação ao cálice. Lucas, quando ele vai falar da ceia, ele vai citar por 2 vezes o cálice, mostrando antes do pão ser apresentado e depois do pão. E o interessante é que tem pessoas que elas preferem, em Apocalipse capítulo 17, vai dizer que da mulher que não é noiva, mas é amante, porque a amante é interesseira, a amante, ela serve a Deus por baganha, por trocas.
A amante, hoje ela está com o Senhor, mas se surgir uma outra oportunidade, ela não está mais, se curva a outros deuses. E ela vem até que com adereços, né, com se vestida para poder